Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Convido a todos a fecharem os olhos e vamos agradecendo por mais um dia de vida, de saúde, de oportunidade de despertar, de poder trabalhar, de conviver com os nossos familiares, com os nossos amigos, oportunidade de ter estendido a mão a quem precisou de nós, oportunidade de ter tido a mão estendida para nós também, naquilo que precisamos, seja numa palavra, numa atitude, que possamos ter tido um dia grato, um dia que tenha valido a pena. E também agradecer por termos tido a intuição de termos escolhido estarmos aqui hoje para ouvir palavras que elevam a nossa alma, o nosso entendimento, a nossa vontade de seguir, de sermos pessoas melhores. E vamos agradecer aos nossos mentores, aos mentores desta casa, que desde cedo estão aqui trabalhando para que possamos chegar, sermos acolhidos, sermos ajudados em qualquer problema que tenhamos e que tenhamos muita fé que no dia de hoje vamos sair daqui muito melhores do que chegamos. E agradecer ao nosso Senhor Jesus, a Joana, a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, por mais uma oportunidade de ouvir o Fábio, que vai falar hoje. E vamos aproveitar e respirar fundo, serenar nosso coração e vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, gente. Bom, antes de começar, só deixar um recadinho, que agora que as festas estão chegando, semana que vem já é o Natal, na outra já temos o Ano Novo, mas as atividades aqui da casa vão continuar normalmente, certo? Então, semana que vem, quarta-feira é a véspera do Natal, dia 24, vai funcionar normalmente, no horário da palestra. Na próxima também, no dia 31. Então, estamos aqui, normalmente, com a programação em ordem. Para quem estiver por aqui e tiver interesse, com vontade de participar, certo? E, entrando nos trabalhos, eu não sei se vocês todos já sabem, mas nós temos aqui uma caixinha que fica ali na mesa, uma caixinha vermelha ali na mesa. Ela é uma caixinha de temas. Então, é uma caixinha em que as pessoas podem, qualquer um, que tiver alguma dúvida, que estiver pensando em algo, tiver algum questionamento a partir das coisas da vida ou do dia a dia, sob a luz da doutrina espírita, pode colocar lá, que a gente vai fazendo conforme forem aparecendo, né, os temas. Então, qualquer de nós que estiver aqui, tiver alguma coisa, surgiu alguma questão no dia a dia, algum relacionamento, enfim, qualquer situação que chame a atenção, aí pode trazer e colocar aqui, como uma sugestão de temas para a gente comentar. De repente, buscar tentar entender o que está acontecendo e dar uma abertura para que a pessoa possa buscar uma compreensão maior, entender, processar aquilo para si, né, para a sua situação de vida, para a sua situação pessoal.
E hoje tinha uma dúvida lá, tinha uma questão que foi colocada lá por um irmão. É anônimo, viu? Não precisa colocar nome, ninguém precisa assinar nada. Então, é a questão em si. O assunto a ser tratado sempre pelo tema doutrinário, né? O tema de mérito. Não entra em nada de ordem pessoal. E aí essa pessoa colocou aqui, ela quer saber como aceitar diariamente ser contrariado. Então, uma situação, dificilmente algum de nós não passa por esse tipo de problema. Então, é uma questão importante e muito ampla. Ela atinge uma quantidade de pessoas muito grande. Então, bom, para a gente começar a tratar disso daqui, se fôssemos um centro de estudos neurolinguísticos, poderia ser fácil responder dizendo o seguinte: se você está sendo contrariado todo dia, mude seu caminho. A vida está te empurrando, porque não seria algo aceitável continuar sendo contrariado. Mude o caminho. Mas aqui a gente vai analisar um pouquinho mais profundo, são camadas mais profundas. E para a gente desenvolver isso, é bom entender o que é ser contrariado. A gente fala, ser contrariado, me contrariou, está contrariado. O que é ser contrariado? Segundo o Aurélio, ser contrariado é sofrer oposição, sofrer contestação, ser contestado. Então, é aquela situação em que a pessoa fala, vamos para a direita, aliás, para a esquerda, vamos todos para a direita. Vamos comer pudim, não, vamos comer manjar. Suas ideias são contrariadas, são contestadas, elas sofrem oposição do entorno. Para isso acontecer, é necessário que se esteja agindo no meio coletivo. Não há oposição quando nós pensamos ou decidimos algo relativo à nossa natureza íntima. O que eu quero fazer? O que eu quero comer? O que eu quero estudar? Essas questões colocadas em ordem pessoal, elas podem ser objeto de questionamentos nossos mesmo. Aí é um processo de aprimoramento da ideia. Vou assistir o jogo que está passando na televisão. Será que é o melhor para assistir? Tem o centro hoje à noite. De repente posso ter coisa melhor lá. Então esse é um questionamento que a gente faz. A cabeça fica fervilhando, mas é um processo de aprimoramento, isso é normal. Para chegar a uma decisão melhor que tomaremos. E uma vez que a gente toma essa decisão, de ordem pessoal, para mim, é a minha decisão, ela não vai ser vítima ela não vai gerar contrariedade porque alguém não aceitou. Claro que alguém pode não aceitar e tem todo o direito de discordar da minha decisão. Mas essa discordância, ela não vai me afetar, a não ser que eu não esteja seguro. Aí é um outro problema. A partir do momento que você bate o martelo, a pessoa pode chegar, não concordo, você deveria fazer tal coisa. Mas, tudo bem, não, eu quero fazer isso aqui. Agradeço, mas é isso que eu quero. A questão está resolvida. Mas quando a gente age no coletivo, aí sim. No coletivo, a gente se expõe a uma multiplicidade de ideias, de pontos de vistas, de sugestões, de compreensões, de conceitos. E essa multiplicidade de coisas acaba nos atingindo diariamente, porque estamos no coletivo. Isso é algo inerente à nossa condição de animais sociais. O homem nasceu como um ser gregário. Ele necessita viver em coletivo. Ele necessita viver em coletividade para progredir. E isso se faz necessário por quê? Porque é através dessa situação em que ele se coloca, que ele consegue reunir subsídios para aperfeiçoar a sua existência, para aprimorar o seu existir. E a gente conjuga essa situação com a nossa perspectiva de espíritos encarnados, espíritos mortais, imortais, encarnados,
com a finalidade específica de progredir, que é para isso que serve a reencarnação. Então fica ainda mais completa a utilidade de toda essa gama de ideias às quais a gente se submete no nosso dia a dia. É daí que a gente tira material, a matéria-prima para progredir. O debate que é inerente a essa condição gregária do homem é uma ferramenta muito poderosa para que a gente cresça. Então é natural que isso aconteça. A gente vamos sofrer oposição, vamos dizer assim, porque a nossa ideia não é única. É quase impossível a gente ter uma ideia ou uma sugestão que seja unânime, de aceitação unânime. Entende? A gente pode bater nisso, a gente pode brigar por isso, mas só se hipnotizarmos alguém, a massa, para tentar fazê-las aceitar essa ideia, porque cada um tem a sua forma de ver o mundo. E dentro dessa forma diferente de cada um ver o mundo, entra também a experiência pessoal do espírito, o quanto ele já acumulou na sua existência. Que cada um desses espíritos encarnados, cada um de nós temos uma bagagem, uma quantidade de bagagem diferente, particular à nossa experiência. Não somos iguais. E não somos iguais apenas na questão física dos nossos corpos. Entende? O nosso desenvolvimento não é igual. Os caminhos que escolhemos para desenvolver os nossos potenciais não são iguais. Os potenciais que escolhemos desenvolver não são os mesmos. Cada um de nós tem a sua facilidade, tem as suas prioridades, tem as suas perfectibilidades mais acessíveis, mais exaltadas ali naquele momento específico. E elas são diferentes, cada um é o seu momento, está vivendo o seu momento. Então não tem como a gente impor uma ideia única, pensamento único e ficar tudo uma vida uniforme, uma vida harmônica, no sentido de que não há ruídos. O silêncio da platitude, né? O silêncio da concordância. É o que a gente encontra na boiada, né? Antes dela estourar, claro. Mas a boiada segue uma ideia única, porque ali é um outro nível, é um outro estágio ainda. Agora, bem entendido, isso bem entendido, deveria deixar o espírito satisfeito. Quanto mais ideias diferentes, quanto mais pontos de vista diferentes do meu, eu tenho mais material para aprender, para refletir, para estudar, para meditar, para absorver. Deveria ser, numa ordem ideal de coisas, isso deveria ser um motivo de satisfação para o espírito. Para que ele entendesse de vez o porquê que ele nasce e vive em coletividade, e não em ermitões. E aprender a lidar com isso, aproveitar, absorver, né? Se situar nessa quantidade, nessa barafunda de ideias, para delas tirar o sustento, a alavanca para crescer. Mas isso não é o que acontece, não é o mundo perfeito. Não é a nossa situação. A nossa situação é justamente a contrária. Essa multiplicidade de ideias gera, como ela diz aqui, contrariedade. Isso gera contrariedade. E todos os dias a gente se depara com isso e termina todos os dias se sentindo contrariado. Por que isso acontece? Por que ninguém aceita o que eu falo? Por que ninguém aceita o que eu proponho? Por quê? Por que tem que ser assim? Tem uma parábola que me parece, diz muito sobre isso, está em Mateus. A parábola do semeador, não sei se vocês já ouviram, conhecem ou se lembram. Que diz basicamente sobre o semeador que saiu a semear. E aí as sementes que ele distribuía, uma caía na pedra, a outra caiu no meio de espinhos, a outra caiu num solo bom, na terra boa. A que caiu na pedra
secou, porque não tinha condições de plantar. A que caiu entre espinhos, ela até se desenvolveu, porém foi sufocada. A planta foi sufocada pelos espinhos, não vingou. A outra, que caiu numa terra boa, cresceu, frutificou. Parábolazinha simples, né? Porque Jesus conta essa parábola, né? Termina contando as consequências de cada semente que caiu em cada tipo de solo. E termina dizendo, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Não tem nenhuma outra coisa, não tem nenhuma explicação, não tem nenhuma. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Aí você começa a pensar, está pensando nisso agora aqui. Qual que é a função do semeador? A profissão do semeador? Semear? Ele semeia. Você pega o bornel lá com as sementes e vai jogando ali ao longo do caminho. Aqui nessa época, né, não tinha implementos agrícolas que ajudassem a fazer uma semeadura mais aperfeiçoada. Então, tinha que ser na manual e ali você ia jogando, porque o terreno é grande. Você tem que ir. O semeador não se preocupou de olhar para trás e falar, poxa vida, aquela semente que caiu ali, o espinho está comendo, eu vou lá. Eu vou cortar os espinhos, para não sufocar a planta. A outra que ele olha para trás e fala assim, puxa, aquela caiu na pedra, deixa eu voltar lá. Eu vou lá, aí você vai com o pé, chuta ela para um lugar de onde tem uma terra um pouco melhor, para tentar fazer. Ele não está olhando cada uma das situações que as sementes estavam, para tentar corrigir. Ele fez o trabalho dele. E seguiu. Ele semeou e seguiu. Porque esse é o trabalho dele, semear. As outras questões são de outra ordem e de outras responsabilidades. A dele ele já fez. Mas ele poderia, se ele fosse teimoso. Não, esse espinho aqui, essa planta aqui, isso aqui, planta parasita, né, ela vai sufocar, corta. Vou corrigir tudo. Para que aquela sementinha que eu semeei, né, que eu ali deixei ali, para que ela vingue. Que o meu trabalho prospere. Para que a minha obra prevaleça em detrimento desse espinheiro, dessas plantas inúteis. Mas isso não seria teimosia. Isso seria orgulho. Orgulho de ir além daquilo que ele devia fazer, e ao qual ele estava circunscrito a fazer, para tentar resolver o mundo à maneira do seu ponto de vista. É orgulho. A gente está nessa situação para o nosso dia de hoje. Com as nossas ideias, com os nossos pontos de vista, com os nossos conceitos, quando os exteriorizamos, todos nós estamos, de certa forma, semeando a nossa semente. Se essa semente tem qualidade ou não, isso é uma outra conversa. Mas são as nossas sementes, são aquilo que nós carregamos conosco, para distribuir no coletivo. Todos nós estamos carregando. E todos nós temos o nosso bornel de sementes. Cada um de nós tem o seu. Algumas vão prosperar, outras não. E é natural que seja assim. Darwin já explicou isso na seletividade lá da evolução das espécies. Por que funciona dessa forma? E as coisas são assim. E cada um de nós continua, ou deveria continuar, sendo aquilo que é. Toda vez que a gente sai da nossa função para tentar corrigir o outro, ou para tentar fazer prevalecer a minha semente em detrimento da do outro, é o orgulho que nos age. Não tem outro termo. É orgulho. Então, se essa multiplicidade de ideias ela me causa contrariedade, é porque o meu orgulho está sendo atingido. Porque numa situação ideal, essa multiplicidade me levaria a mais reflexão, a mais meditação, a uma melhor elaboração dos meus conteúdos. E o meu aprimoramento como ser. Mas não. Se ela vira motivo de contrariedade pessoal, é porque é o meu orgulho que está falando mais alto. E se é o orgulho que está falando alto, então tem algo muito errado aí. Não com a contrariedade em si. O fato de ser contrariado. Porque isso faz parte.
isso acontece. Todo santo dia isso vai acontecer. Ah, mas se isso te incomoda, seja um ermitão. Provavelmente é por isso que tinha gente que preferia morar numa caverna. Não conseguia aceitar essa ideia de dividir, de debater, de perceber que alguém pensou algo melhor do que eu. No fundo, isso daí pega muito, né? Estar diante de múltiplos pontos de vista sempre vai levar a essa constatação. Alguém pode ter visto as coisas melhor do que eu. Geralmente tem. Mas aceitar isso é difícil. Então tem que prevalecer o meu ponto de vista. Tem que fazer vencer. E se isso não acontecer, isso dói em mim. Eu fico contrariado. Porque eu sinto que sou alvo de oposição. Estou sendo alvo de contestação. Mas isso só se materializa quando é o orgulho que fala. Porque quando não há orgulho, e sim a compreensão clara da finalidade dessa multiplicidade de ideias, aí não há contrariedade, não há oposição, há agregação, há aprimoramento, há aperfeiçoamento, há construção. Aquela velha figura, cada um oferece o seu tijolinho, construímos uma parede, essa parede se torna um muro, se torna uma edificação. Né? É assim que funciona. Se, claro, fosse compreendido da forma correta. Agora, para isso se transformar em contrariedade, aí é porque nós estamos falando da ferida do orgulho. E a ferida do orgulho, bom, se ainda tem orgulho, bom, né? Nós ainda nos movemos muito pelo orgulho. Ainda é um grande motor da nossa existência. Então, é uma das necessidades de sentir isso para que a gente, então, dê o olhar necessário para esse problema. Se eu estou me sentindo contrariado todo dia, então é porque o meu orgulho ainda está muito, muito exacerbado. Então, eu não tenho que combater aquilo que gera a contrariedade em mim, ou seja, esse monte de pontos de vista diferentes e tudo mais. Eu tenho que combater o porquê que eu não os aceito. Ou seja, tem que combater o orgulho. Antigamente, isso dava origem a duelos. No século XIX, isso era comum ainda. Tanto que Kardec se dedicou um item, aqui no capítulo 13, para falar sobre duelos. Aí a gente fala, bom, hoje realmente não existe mais duelo. Então, em tese, esse capítulo, esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele já está ultrapassado porque superamos. Né? Ninguém mais sai na rua com uma luva para dar um tapa na cara de alguém e falar, espere na saída. Para esperar na saída na escola tinha outro significado, né? Mas era na mão. Agora, não com armas. Ninguém vai sair com espada ou com pistola para contar passo e dar um tiro no outro. Mas ao duelo de ideias, isso ainda subsiste. Ao duelo de ações. A gente duela com quem nos incomoda, querendo derrubá-lo através de nossas ações. Criar situações, criar oportunidades para passar, para subjugar aquela pessoa, para colocá-la no seu devido lugar. Não deixa de ser um duelo. E o curioso é que a base disso, do duelo que não existe mais, e desse duelo atual, é o mesmo, é a ideia do ponto de honra, que é a defesa da ideia que foi contrariada, que foi alvo desse contraste. Então, eu exponho, mas foi derrubado, foi vencida a minha ideia, ok. Em vez de pensar, né, por que foi vencida? Deixa eu entender esses argumentos, deixa eu entender os fundamentos, por que prefiro. E aprender com eles, se verificar com eles. Não, eu vou defender, é o ponto de honra. Ponto de honra. Aí tem uma questão aqui no Livro do Espírito, 759, quando Kardec fala do duelo das armas, né, mas ele fala da base. Então ele pergunta aos espíritos, qual é o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? Que é a justificativa do conflito, né? Defender a ideia, defender o seu ponto de vista, o seu princípio.
O Espírito responde assim: o orgulho e a vaidade, duas chagas da humanidade. Aí Kardec rebate: mas não há casos em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada, em que um recuo seria uma covardia? Aí os Espíritos falam: isso depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século tem aí um modo de ver diferente. Mas, quando os homens forem melhores e mais avançados em moral, eles compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres e que não é matando ou se fazendo matar que se repara um erro. E aí a gente pode acrescentar para os nossos dias de hoje: não é brigando, não é subjugando, não é combatendo que a gente vai fazer alguém prosperar do nosso ponto de vista, fazer vingar a nossa ideia. Ela vingará se ela estiver certa. Aliás, Kardec falou isso com muita propriedade. A força de uma ideia se mede em função de sua difusão. Ideias equivocadas, ideias fundadas em princípios equivocados, por si só elas vão fenecer. Agora, se elas forem certas, se elas estiverem fundadas em princípios lógicos corretos, elas vão prosperar. Ainda que eu desista de me empenhar sobre elas, elas vão prosseguir. E essa é uma questão que a gente deveria entender. E aqui, entrando nessa parte final para falar, como enfrentar diariamente a contrariedade? Primeiro, combatendo orgulho. Básico, porque só há contrariedade porque é orgulho. A vaidade ferida. A contrariedade, o sentimento de contrariedade, só por causa disso. Segundo, entendendo o mecanismo. Toda vez que nós semeamos nossas ideias, semeamos os nossos conceitos, nosso ponto de vista, a gente tem duas chances só: de estarmos certos ou estarmos errados. Não tem mais que isso. Se eu estou propagando algo que não é correto, é mais do que natural que isso seja superado. E que essa superação reflita comigo na compreensão do que estava errado e me leve a entender e acertar, a retificar o meu pensamento, a retificar a minha concepção, para pensar de forma correta. Perfeito. Agora, se estiver certa, ainda que seja refutada pelo meio, ainda que seja superada pelo meio por outras ideias, a consciência limpa deveria ser e deve ser a recompensa para esse tipo de situação. De entender que está certo. Mesmo que o mundo não veja isso. Também não há contrariedade nisso. Saber que está caminhando certo deveria bastar. O espírito que já tem um pouco de compreensão já deveria bastar. Tem um filósofo inglês, Chesterton, ele dizia isso: o certo é certo, mesmo que ninguém faça. E o errado é errado, mesmo que todo mundo se equivoque. Isso não muda nunca. Isso não muda nunca. Então, se o seu pensamento é certo, se a sua semente é certa, durma tranquilo. Não há contrariedade, ainda que não seja aceita. Quantas vezes na história da humanidade a gente viu ideias corretas, filosofias legítimas serem superadas naquele momento por outras completamente equivocadas, que depois caíram. Pode cair em 50 anos, pode levar 100 anos, pode levar 200 anos para cair, 200 anos. Escuta, somos espíritos imortais. O que são 200 anos para um espírito imortal? Cuja verdadeira casa, cujo verdadeiro mundo é o mundo espiritual e não aqui. As coisas daqui a gente tem que relativizar sempre, em termos de importância. Então, tudo isso deve fazer, deve concorrer para que o espírito entenda exatamente como ele deve enxergar as coisas que estão ao seu redor. Se situar nelas corretamente, para delas extrair o melhor para si. Então, o fato de repente, muitas ideias minhas serem superadas, serem ultrapassadas, de repente, os meus pontos de vista, as minhas conclusões, serem ultrapassadas pelo entorno, pela sociedade, pelo meio em que estou.
Pode ter uma série de razões. Pode ser que esteja realmente a fonte esteja errada, preciso me aprimorar. Pode ser que aquela ideia esteja mais avançada, não tenha chegado antes da hora e não tenha sido assimilada. Enfim, N possibilidades. Mas a ideia é, isso não deve gerar contrariedade. Porque se ela está certa, eu então fiz a coisa certa. Deito sobre a consciência tranquila. E se estava errado, eu devo melhorar. Simples assim. Mas nunca isso deve gerar contrariedade. Se a contrariedade é orgulho, e se é orgulho, é um ponto em que a gente deve olhar para si, para resolver. Porque o espírito só avança na medida que ele combate o seu orgulho. Ele só avança à medida em que ele consegue superar a sua vaidade, o seu individualismo. E a gente não vai conseguir superar isso querendo sempre prevalecer, que seja eu aquele que prevaleça, que prepondere sobre os outros. Isso não vai funcionar. Sem entender como é esse mecanismo, não funciona. Então, a ideia aqui é essa. Para quem fez essa pergunta, para quem fez essa questão, apresentou essa questão, espero que tenha sido algo que dê para, sabe, abriu a porta para uma reflexão maior, uma reflexão mais profunda, a partir desses elementos, para trabalhar esses elementos. Sabe? A questão do orgulho e a questão de nos situarmos dentro desse processo de aprendizado e de evolução do espírito, que somos, espírito imortal que somos, certo? Então, fica aqui para esse nosso amigo que passou essa nossa dica, e quem mais quiser, né, assim, para todos aqui que falam aqui na frente, poderão trabalhar um tema que for apresentado, qualquer tema que seja a ser discutido a partir do espiritismo, para a gente tentar, sabe, tentar dar um up no nosso dia a dia, né, na nossa vivência. Então, agradeço a paciência de vocês, agradeço o tema proposto pelo nosso amigo, nossa amiga, não sei se está aqui no meio, se está em casa vendo, sinta-se. Sim, claro. Pode, isso nem... Mesmo que a pessoa em si não queira falar, é uma questão até constrangimento, às vezes, mas outros podem falar. Já fiz essa advertência algumas vezes aqui durante... Isso aqui não é esse formato aqui, do jeito que se desenvolve, parece uma sala de aula, né? Fica todo mundo em silêncio, é igualzinho a sala de aula da faculdade, eu lembro disso. Porque ficava todo mundo esperando bater o sinal, o professor falando na frente, e aí, tem alguma dúvida? Ninguém falava. Porque se alguém falava alguma coisa, você ficava, puxa, mais 10 minutos a gente vai perder. Aí ficavam olhares assim, em cima da pessoa. Pegar na saída, depois duelo, né? Duelo na saída. Mas não, aqui assim, a ideia é conversar, né? Eu sei que vocês ainda não estão inteirados assim, completamente dessa ideia, mas é bate-papo, né? Um bate-papo. É um estudo coletivo, a gente está buscando entender. Não, assim, podia fazer isso toda semana. Perguntar, trazer casos, olha, você está falando disso, mas aconteceu tal coisa comigo, sabe? Enfim, trocar ideias, porque às vezes a gente fala uma coisa que é o mesmo problema que o outro ali está passando e a gente nem sabe, mas está conectado. E traz, e a gente reflete, porque a gente vê por uma ótica, e alguém traz, e aí você precisa analisar por outra perspectiva, cresce, né? A gente amplia a visão das coisas. Então, é para isso aqui. A gente, eu não sei, eu criei-me na igreja católica, né? Estudei em escola católica, tudo, né? Na missa você não pode abrir a boca, eu sei que não pode abrir a boca, tem toda uma formalidade lá, você tem que respeitar. Entendo? Lá a gente concorda. Mas aqui é diferente, pode falar, pode perguntar, pode... Pois não, minha cara Priscila, oh, tá vendo? Tá vendo aí, que bacana.
Exato. Então, ó, você falou do amor, né? Passemos isso para o âmbito do casal, certo? Cara, é óbvio que não vai ter, nem sempre, mas com o tempo tende o desenvolvimento a afinar mais as coisas, mas é sempre assim. Eu penso A, você traz alguém que pensa B. Comigo é assim. Eu acho que eu não sou exceção, né? Todo mundo é assim. Como é que se resolve esse casal? Você falou, você deu a letra, né? O amor faz esse cara, porque a gente respeita. Agora, passa isso para o meio coletivo. Eu não amo, sei lá, reunião de condomínio. É uma situação bem gostosa, bem prática, assim, que quem passa por isso ama. Toda vez que vem lá a cartinha, vai ter reunião, você fala... Essa é síndica, que beleza. Que beleza. Por isso que eu entendo que síndico, assim, devia ter um canal no Vaticano para beatificação, assim, tipo, você fala assim, não, a pessoa faz, tipo, esse aqui, prodígios, esse aqui, depois de morto tem milagres, não, mas esse aqui também foi síndico. Não, entende, devia ter mudar isso, na lógica. Mas reunião de condomínio. Aí vem a ideia, sei lá, que nem... Vamos colocar, sei lá, vamos arrumar as praças, fazer um projeto visual para deixar as praças. Mas vai custar X, aí você tem que pagar mais tantas parcelas de X. Aí pronto, é tipo assim, acender o pavio na gasolina, né? O cara faz isso, aí fica a briga aqui dentro. Assim, ninguém se entende. Um vai falar A, o outro vai falar B, o outro vai falar C, o outro vai falar D. Então, ali num grupo de 100, vão surgir 40 pontos de vista diferentes. O meu é um deles. Vai prevalecer? Se for bom, se for válido, se os argumentos que eu tiver forem legítimos, forem válidos, pode ser que sim, porque alguém vai ouvir, se essa for a ideia, né? Essa que é a questão, ouvir, entender, absorver, meditar e aplicar. Poxa, realmente isso tem sentido o que está sendo falado aqui. Poxa, realmente é um negócio interessante, sabe? Então, conduz naturalmente a esse consenso. Pelo menos prevalecer, escolher aquela ideia. Agora, pode ser que alguém ofereça um ponto de vista melhor, que tenha argumentos melhores. E a minha ideia vai ser superada. Isso significa estar errado? Não, é normal. Quando a gente fala em coletivo, decisões coletivas, é assim que funciona. Ainda que esteja certo, os meus fundamentos estejam certos. Mas pode ser que essa correção não tenha sido percebida ainda pela maioria, que decidiu por outro. E se decidiu, tudo bem. Eu fiz a minha parte, ofereci o meu melhor. Se alguém ofereceu dele, tudo bem. Não é para ter conflito. O conflito só surge, entende? Porque é orgulho. E aí, quando a gente fala também no casal, aí eu vou por ponto de vista experiência, tá certo que a lua é mais alta que eu não posso também bater. Mas, correndo para o ponto de vista metafísico, fala assim, não, tudo bem, se a gente se bate, fica de bico um com o outro, mas aqui tendo bico faz a gente maturar as ideias. E a gente matura a ideia porque leva muito em consideração essa pessoa que está com a gente. E aí você pensa melhor. Isso acontece comigo e acho que com ela também. Eu vou perguntar, mas acho que espero. Você pensa melhor naquela hora do bico. Será que assim e tal, você pesa tudo? E depois, entende, tem valores maiores que a gente deve defender. Dentro desses valores maiores, a harmonia, a paz, o equilíbrio, não vale a pena abrir mão disso tudo para que eu prevaleça. Ainda que os meus fundamentos sejam melhores. Porque o fato de ser melhor não significa que ele deve valer ali. Deve significar que ele deve valer no momento em que todos aqueles que forem atingidos por esses argumentos entenderem que for melhor. É o que aconteceu com Cristo, em última análise. Ele trouxe tudo o que a gente está estudando até hoje. Na época, aquilo levou ele para a cruz.
Ele devia ser exaltado naquela época já, por tudo que ele ensinou. Exaltar. Olha só o que ele nos trouxe, olha só a verdade que ele nos ensinou. Não, ele foi para a cruz. Certo? E a gente passou 2000 anos tentando transformar aquilo, tentando adaptar esse conteúdo para os nossos interesses pessoais, para os nossos pontos de vista pessoais. Agora é que nós estamos tentando resgatar isso. Tentando trazer de volta aquela essência. Entende? Ele estava certo desde o começo. Mas aquela humanidade daquela época de Jerusalém não estava preparada para receber aquilo. Deu no que deu. Hoje a gente já tem mais condições de entender e assimilar. De perceber a validade desse conteúdo. É diferente. Então, isso se aplica a cada vez que a gente lança a nossa semente. Ainda que esteja certa. Será que ela veio no momento certo para todos aqueles que vão ser atingidos por ela? De repente não. E por isso ela pode ser deixada de lado por outro. Tudo bem. Porque como por Cristo também foi tudo bem chegar naquela época e trazer, ensinar tudo e fazer tudo o que ele fez, e veio para a cruz e falar, bom, perdoa, né? Porque eles não sabem o que fazem. Né? Podia falar, pai, jogue um raio nesses... Não, perdoa. Tudo bem. Tudo vai no seu momento. Então, entender isso faz parte com que a gente chegue e assimile as coisas. E a gente harmonize. Para não transformar esse fato de constatar isso. Olha, deixaram de lado, superaram, escolheram algo que talvez não seja melhor. Tudo bem. Entende? Para não transformar isso em contrariedade. Porque a contrariedade dá um nó na garganta. Você vai falar, eu não devia ter escolhido isso, devia ter... O meu era melhor. O meu era certo. E aí a gente fica remoendo isso. Fica ali amarrado com isso. Você fala, não. Deixa. Está ali. Se estava ótimo, eu já cheguei, já consegui entender. A ponto de falar algo legal, que está certo. Ainda que não tenha sido aceita, mas está certo. Para mim está ótimo, é isso que importa. Eu já sei. Para os outros, eles vão saber na hora certa. Se tiver errado, tudo bem. Então vou entender melhor e tirar daí avançar no meu conceito. Perfeito. Isso não vira uma coisa pessoal. Vira alavanca. E se torna ainda mais alavanca se a gente usar o tempero do amor. Que a gente a usa nos nossos meios íntimos, entre casais, entre família, aquele núcleo mais perto, porque ali tem. Mas quando a gente amplia isso para a coletividade, né, não aquele amor romântico, mas o amor respeito. É disso que Jesus falava, o amor respeito, o amor compreensão, benevolente, indulgente, perdoa. Benevolência, indulgência e perdão. O que isso lembra mesmo? Caridade. E aí volta lá Kardec falando, fora da caridade não é salvação. Está aí. A receita está aí. Então, é bem por aí. Muito bom que você trouxe esse elemento para a gente. Síndica, dona síndica. Está aí, ó, alguém que a gente já vê assim, alguém que já está construindo sua auréola. Muito bom saber. Certo? Alguém quer dar mais alguma coisa? Tudo bem? Então, obrigado pela paciência. O convite fica aí para a gente discutir cada vez mais, debater cada vez mais, aprender cada vez mais. Então, vocês tenham uma ótima semana, que Deus nos abençoe a todos. Certo? Lembrando, semana que vem, normal, beleza? Obrigado, gente, obrigado mesmo. Então, agora a gente vai elevando o nosso pensamento, com muita alegria no coração, com muita gratidão pela noite de hoje, pela oportunidade novamente de estarmos reunidos para buscar o aprendizado, para buscar a compreensão dos ensinamentos do Mestre, à luz da doutrina espírita, dos ensinamentos de Kardec e da espiritualidade maior, desenvolvendo esse evangelho de uma forma tão compreensível e tão aplicável para todos nós. E com essa alegria a gente busca conectar-se com cada espírito amigo que nos recebe aqui hoje, com os mentores dessa casa, com os mentores deste trabalho, com os nossos mentores. E agradecemos profundamente pela parceria, pelo companheirismo, pela intuição, pela percepção que nos desenvolvem, que nos estimulam a desenvolver, para que a gente possa receber essas lições, absorvê-las
da forma mais correta possível e trabalhá-las no nosso dia a dia. A esses amigos, nosso muito obrigado. E levando mais o pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje. Aquele que trouxe pessoalmente esse conjunto de ensinamentos luminosos, exemplificou-os pessoalmente em sua vida e permanece no nosso horizonte diuturnamente como um farol, nos iluminando o caminho, nos infundindo a certeza, a fé, a segurança e a esperança de segui-los, de realizá-los na nossa vida. Mesmo diante dos tropeços que o mundo oferece, as dificuldades que esse planeta nos apresenta. Ao nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, nosso profundo obrigado por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia, por toda a sua paciência para conosco. Que suas bênçãos possam envolver cada coração aqui presente hoje. Que cada um de nós possa retornar ao seu meio, aquecido pelo seu amor e renovado pela sua luminosidade. Cada um possa se tornar uma carta viva do seu Evangelho, exemplificando e vivenciando, replicando seus ensinamentos através desses exemplos de vida no dia a dia. Que a gente possa, dando o nosso contributo pequeno, ajudar a essa humanidade ainda tão necessitada de despertar para as realidades do Espírito, a se entranhar, a se unir cada vez mais nos mais profundos laços de amor e de fraternidade promanados de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.